A gente está aqui no centenário da Semana de Arte Moderna, né? E nesse centenário, o coletivo Nós Artivistas, Movimento Civil, Transitório e Pontual de Manifestações Artísticas Públicas, promoveu uma intervenção independente no entorno do Teatro Municipal de São Paulo. Em 1922, o Municipal foi palco do lado de dentro para exposições de pinturas, recitais de poesia e apresentações musicais de um grupo de artistas intelectuais paulistas. 100 anos depois, artistas ocupam o lado de fora do teatro com a instalação #Acessem. É sobre isso que a gente vai conversar agora com os artistas aqui. O Kleber Pagu, ativista e produtor cultural, e a Fernanda Bueno, bailarina e produtora cultural. Olá, Pagu, olá, Fernanda, bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Marilu, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer e obrigada pelo convite. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os públicos que estão nos ouvindo nas diversas plataformas. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui para a gente discutir um pouco sobre arte e cultura nesse cenário que nós estamos vivendo agora. Bárbaro. Exato. E antes da gente falar, né, dessa instalação, #Acessem, a gente vai querer um comentário aí de vocês, né? A Semana de Arte Moderna ainda é lembrada aí como um marco da cultura brasileira. Alguns celebram, outros criticam. Como é que vocês veem essa Semana de Arte Moderna, né, protagonizada aí por Oswaldo de Andrade, Anita Malfatti, Villa-Lobos, Menotti Del Pique, Edir Cavalcante, entre outros, né? Que eles romperam com os padrões da época. Agora, a Semana de Arte Moderna deve ser lembrada hoje como motivo de questionamento ou celebração, ou as duas coisas? Quem é que começa aí? Fernanda? Vamos lá. Olha, eu acredito que a gente precisa comemorar a oportunidade de comemorar. Num momento que estamos vivendo, olhar para esse 22 de agora, né, com 200 anos de independência e 100 anos de uma Semana de Arte Moderna, são motivos para a gente comemorar, sim, porque o questionamento tem que estar sempre presente. Eu sempre digo que a manifestação estará nos nossos corpos para todo sempre, porque nós estamos em constante processo de transformação. Então, esse é o principal motivo para a gente comemorar. Olhar para tudo que já aconteceu, onde estamos, o que a gente precisa mudar para continuar seguindo com mais qualidade. Porque problemas a gente tem. Então, quais são, né? Quais são as políticas públicas que a gente precisa desenvolver para o nosso agora, olhar para o que já foi construído, transformar, modificar, trazer esse diagnóstico e falar, ok, até aqui foi bom, daqui para frente a gente precisa de uma modificação. Qual é essa modificação? No momento onde a cultura está num desmonte constante, né? Porque quando a política pública não tem continuidade nas gestões, então ela está em constante desmonte. Então a gente precisa reafirmar o nosso posicionamento, buscando os nossos direitos, mas sobretudo exercendo o nosso dever de cidadão, para que a gente construa a nossa sociedade no nosso agora. Marilu, eu concordo com a Fernanda, e eu acho também que quando a gente faz uma reflexão sobre a Semana de 22, há 100 anos atrás, a gente tem que pensar geograficamente como é que o Brasil se comunicava, a gente tem que pensar qual era o pensamento da época, né, do ponto de vista do que a sociedade estava pensando, e desse desejo que é genuíno de uma ruptura maior, mais significativa, do ponto de vista do que vinha sendo consumido e ofertado para a população como um todo. Vou tentar traduzir isso assim numa linha de pensamento rápida. Hoje, por exemplo, nós, enquanto artistas, olhamos para a forma que a cultura é oferecida e a gente percebe que isso precisa ser modernizado, isso precisa ser atualizado. Eu acho que esse desejo, lá atrás, ele foi muito importante. Ao mesmo tempo, em relação à crítica, eu acredito que a Semana de Arte Moderna, com a linha do tempo, né, se passando 100 anos, vai se acrescentando alguns mitos aos fatos, e aí parece que foi algo que de fato aconteceu naquele momento, naquela semana, e que marcou e a partir daí transformou a história. Isso foi sendo construído com diversas narrativas que foram se apropriando da Semana de 22, mas fato é que na Semana de 22 nós não tínhamos uma presença.
afrodescendente, nós não tínhamos uma presença indígena, de fato. Então, essa busca dessa identidade nacional também passou pelo próprio processo de evolução da nossa sociedade, que foi de também como é que se apropriar, sabe? Se apropriar de algumas possibilidades de uma certa reinvenção. A Fernanda e eu tivemos a oportunidade de fazermos uma viagem para o Nordeste do Brasil. Foram 20 dias de carro passando pelo Nordeste do Brasil. E diferente de 100 anos atrás, em que as pessoas estavam indo, esses representantes estavam indo, se locomovendo, e achando que estavam descobrindo o Brasil, nós, por exemplo, nessa viagem que fizemos pelo Brasil, nos descobrimos brasileiros. Então há uma inversão, é quase como se a gente passasse pelo mesmo caminho, pelo mesmo trajeto, mas com uma outra visão, ou seja, nós nos descobrimos brasileiros. Eu tive a oportunidade de ir, por exemplo, até Bezerros e encontrar o J. Borges, que é um patrimônio vivo da nossa cultura. Mas a gente chega lá no patrimônio vivo da nossa cultura, lá em Bezerros, e entra no ateliê do J. Borges. Ele é um senhor, um artista, um mestre da sua arte, mas ele está lá trabalhando, e ele diz assim, a gente pode conversar com ele e tal. Ele fala assim, vocês podem conversar, a gente pode ficar aqui 2, 3 horas, 5 horas, mas eu não posso parar de trabalhar, porque eu tenho 20 pessoas para pagar aqui, e elas recebem por diária. Um senhor. Esse senhor também, assim como várias outras pessoas que nós encontramos pelo Nordeste, e a gente encontra aqui no centro de São Paulo, são pessoas que, notadamente, não têm uma assistência médica à altura da necessidade de uma população. Esse mesmo senhor está usando uma madeira, porque ele trabalha com xilogravura, e que ele diz assim, Pagu, eu estou tendo a maior dificuldade que eu estou tendo é que essa madeira está em extinção. E eu não estou falando de uma pessoa que utiliza essa madeira de forma industrial, eu estou falando de uma pessoa que utiliza essa madeira de forma artesanal. Ou seja, o que ele consome dessa madeira não é o que uma fração, e essa madeira está em extinção para esse artista. Então, imagina, é a fonte de renda dele, a base para ele poder trabalhar. Fora dessa madeira, ele trabalha com outras madeiras muito mais difíceis de serem trabalhadas. Tenho aqui uma obra do J. Borges que eu poderia mostrar facilmente. Temos uma outra coisa aqui do Lula Vassoureiro, personagem icônico do carnaval, criando máscaras de carnaval. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Também tivemos a oportunidade de ir por parte do Pernambuco e perceber as últimas gerações que estão guardando a cultura nacional daquela localização, que são os filhos, veja bem, os filhos, ou seja, eles contam assim, eles têm as vendinhas que vendem ali toda a história do carnaval. Do carnaval, mas o termo é carnaval que se aplica lá também? É carnaval? Sim, lá também. Então, que conta toda a história do carnaval ali de Pernambuco. Aí as pessoas falam assim, o meu pai, o meu avô, era o cara que fazia isso, que puxava esse bloco, que fazia isso, a gente se vestia assim, a gente fazia a roda assado. Mas são as últimas pessoas, os netos já não estão mais lá para poder continuar essa história. Ou seja, nós temos uma morte acontecendo da nossa cultura, da nossa real identidade. Essa morte está acontecendo com os nossos artistas indígenas, essa morte está acontecendo com os nossos artistas afrodescendentes. Por quê? Porque essas pessoas estão sendo assassinadas, esses povos e essas pessoas estão sendo assassinadas. Então, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, nesse diagnóstico que nós fizemos dessa pequena fração em que pudemos andar pelo Brasil, apenas uma pequena amostra, é uma amostra de uma cultura que está na UTI. Ela não precisa ser apenas modernizada, ela precisa ser reconhecida. Nós temos diversos artistas na história do Brasil que não foram reconhecidos. Nós precisamos olhar para essa cultura e reconhecê-la e nos reconhecer nela. Então, eu acho que, do ponto de vista do que nós falamos de 100 anos atrás, eu acho que isso não aconteceu 100 anos atrás.
Porque se tivesse acontecido 100 anos atrás, eu não estaria falando disso hoje. Não sei. Acho que é uma tentativa assim, de uma construção sobre o que sinto que avançou e o que sinto que não avançou. Perfeito. Bom, agora, falando, né, da Semana de Arte Moderna ainda, a gente vai falar aí praticamente da Semana de Arte na rua, né, e com a instalação que vocês fizeram ali no Teatro Municipal. Eu vou pedir agora para a Andréia, a nossa querida diretora aqui da TV, para colocar um pequeno vídeo, rapidinho, para a gente ter uma ideia do que foi, né? E depois a gente vai deixar a música rolando para quem estiver no rádio, tá? Mas se você pagou, eu não sei se tem condições, mas depois a gente narra exatamente o que o pessoal está vendo. Enquanto isso, o pessoal aí do rádio vai exatamente ouvir um sonzinho muito gostoso com o Teatro Municipal e já a instalação já efetuada, né? Vamos acompanhar um pouquinho e a gente já volta. Vamos lá. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Aí, esses 40 segundinhos, agora vamos narrar, né? Tem aí o Teatro Municipal, é à noite, e aí o drone está sobrevoando, né, esse local, e em frente ao Teatro Municipal está escrito no piso negro a palavra aqui, a mensagem na instalação, #acessem. Então, com letras garrafais enormes, que vocês vão poder me dizer exatamente qual que é a dimensão para o pessoal que está no rádio também ter essa dimensão, tá bom? Vamos lá, #acessem, como é que foi essa ideia e o que está por trás? A gente precisa acessar mais a cultura, a arte, é isso? É exatamente isso, Marilu. Eu acho que a gente, nós artivistas, busca fazer um tweet, né? A gente fala que tipo, a gente tem que buscar condensar, exprimir uma ideia em uma palavra, em uma frase, e torcer para que essa frase, no espírito do tempo, ache as suas os seus ecos, né? Bom, esse Acessem, ele foi planejado junto com um conjunto de outras intervenções durante o ano passado. E aí, só para as pessoas terem uma ideia, um pouco, talvez, visual, buscando informações assim de outras frases que nós fizemos, é importante a gente poder falar da frase que foi feita no dia 20 de novembro de 2020, que foi Vidas Pretas Importam, em frente à Paulista, em frente ao MASP, na Paulista. O futuro é uma mulher preta, no 9 de julho, busque racismo estrutural, em frente ao Google, na Faria Lima. Pare o abuso de poder na Ponte Estaiada. Estou dando alguns exemplos aqui, mas vou dar exemplos também para os nossos ouvintes, por exemplo, de Salvador. Nós fizemos lá, por exemplo, Muito Obrigado Axé, por exemplo, lá no Candial. Então, eu acho que o Acessem, ele é uma provocação para que a gente possa entender justamente o que talvez não aconteceu há 100 anos atrás. Quem acessou o Teatro Municipal foi quem já acessava o Teatro Municipal. Não houve um acesso a novas pessoas, houve um acesso a uma nova ideia, mas não a novas pessoas, né? A gente não tem ali a população, de fato, acessando o Teatro Municipal. Esse é um exemplo para poder falar do acesso às instituições de arte e cultura, atualizando para os dias de hoje, tá? Então, esse Acessem é o acesso à arte e cultura, tanto da população aos órgãos que são os órgãos são os órgãos de cultura, as instituições de cultura. A gente está falando dos museus, a gente está falando sejam os privados também, tá? Dos museus, dos teatros, dos cinemas.
a gente está falando de toda a cadeia de arte e cultura, todos os pontos, sejam públicos ou privados, a população praticamente não tem acesso. Eu já disse isso numa outra matéria, cerca de 80% da população não tem acesso à arte e à cultura, considerando todos os bens públicos e privados de arte e cultura. Então nós temos uma restrição da população majoritária a esses espaços. Imagina, se esse público não tem condições de acessar para assistir, esse público não tem condições de acessar para produzir. Porque se eu não tenho, né, as condições necessárias para acessar, para assistir, como é que eu vou ter as condições necessárias para estar nas direções, para estar na produção, para estar no pensamento, na criação, na fonte? Então essa fonte, esses 80%, ele está sendo produzido na própria... Porque a gente... Aí tem uma leitura que a gente precisa fazer, que às vezes as pessoas pensam assim, se não está sendo feito lá na galeria, se não está sendo feito lá dentro do teatro, dentro do museu, né, nas casas de espetáculo, por aí vai, então não está acontecendo. Quando, na verdade, nós temos 80% da população que está produzindo, por uma necessidade humana, a sua própria cultura. Então, há, sem dúvida nenhuma, a necessidade de que esses 20% também acessem o reconhecimento desses 80% que já está produzindo a sua cultura. Quando nós falamos da Semana de Arte Moderna 100 anos atrás, aconteceu dentro das instituições. Nós estamos agora repaginando para um movimento que não está sendo construído agora, nesse... Opa! Oi, acho que deu um probleminha de comunicação aqui, Pagu. O microfone de vocês está aberto aí? A gente está falando aqui com a Fernanda Bueno também, e o Pagu, Kleber Pagu, ativista e produtor cultural. Sumiu o som aí, Pagu? Pois é, a gente deu um pequeno problema, pelo menos eu não estou ouvindo vocês nesse momento. Talvez o microfone está tudo certo aí, vocês estão... Está tudo bem? Agora, vamos ver se vocês... Falem alguma coisa aí, vamos ver. Oi, Pagu, responde aí. Não está conseguindo, infelizmente. A gente acho que vai ter que sair e voltar novamente, né? É isso. Vamos sair, viu, Rodrigo? Você que está aí no estúdio. Vamos sair um minutinho aqui, esperar, fazer com que eles sejam conectados. Eu acho que eu também vou ter que ser reconectada, porque eu estou junto, né, na mesma linha, né, com a Fernanda e o Pagu. Então, a gente sai um minutinho e volta de novo, só para a gente fazer o encerramento aqui dessa entrevista. Tá bem, Rodrigo? Pode ser? Esta é a Rádio Brasil Atual. A gente voltou aqui com o Kleber Pagu e com a Fernanda Bueno. Kleber Pagu, que é ativista e produtor cultural, e a Fernanda Bueno, bailarina e produtora cultural. Pagu, encerra um pouquinho o seu raciocínio. Pois não, claro. Bom, basicamente é isso, Marilu. O que eu queria compartilhar é que agora nós estamos fazendo essa arte do lado de fora. Essa frase, acessem, condensa, contempla, por exemplo, todas as manifestações, como, por exemplo, estão expostas no Minhocão. Super importante as pessoas relacionarem, se acessem as obras que estão no Minhocão, todas as obras que estão na cidade, e eu acho que é mais ou menos por aí. Vai, Fernanda. Exatamente. O acessem como um todo, acessem do lado de dentro, acessem do lado de fora, acessem, dar a oportunidade para as pessoas estarem executando, realizando, produzindo a sua arte. Acessem com esse olhar de que estamos aqui. Bom, e é isso, gente. Eu agradeço aqui, pena que interrompeu um pouquinho, mas deu tudo certo no final. Acho que a mensagem foi passada e a gente volta a se conversar aí em outra oportunidade, viu? Um super beijo para você, Fernanda e Pagu. Até mais, até a próxima. Beijo, até já. Acessem a cultura. Vamos lá, isso aí. Falamos aqui com o Kleber Pagu, ativista e produtor cultural, e a Fernanda Bueno, bailarina e produtora cultural.